Olá, gente, vamos começar mais um vídeo. Hoje eu vou trazer dois temas, dois assuntos que são muito importantes, que caem em muitos concursos e muitas seleções. Especificamente, os dois conteúdos que eu vou trazer é semelhança de triângulos e também o teorema de Tales. Por que eu estou trazendo os dois juntos aqui? Porque esses dois eles vão poder ser utilizados em conjunto, dependendo do caso das questões, tá? Então, tanto a gente pode utilizar o caso de semelhança de triângulos, como a gente pode utilizar também o teorema de Tales. Mas para ser bem rápido, bem objetivo nesse vídeo, eu trouxe um exemplo de cada situação e a gente vai entender de onde é que vem essa semelhança de triângulos e de onde é que vem esse teorema de Tales, como é que a gente pode aplicar nas diferentes situações, tá bom? Então, iniciando, semelhança de triângulos, como o próprio nome já fala, né, eles vão ter uma proporção entre si. Então, por exemplo, a gente pode ter um triângulo com uma proporção de 2 para 1. Então, esse triângulo maior vai ser o dobro desse triângulo menor. E a partir dessa informação, o que a gente vai poder concluir? Que nós vamos poder encontrar valores desconhecidos. Então, imagina, por exemplo, que você está em pé diante de uma região onde está ensolarada, e aí você vai ter uma sombra formada aqui. Você vai saber a sua altura e o comprimento da sua sombra. Você vai poder também obter, a partir do comprimento da sombra de um prédio, descobrir qual a altura desse prédio, por exemplo. Então, essas situações vão nos permitir ter essas aplicações, tá? Mas quais são esses casos de semelhança de triângulo? Nós temos três principais. Temos o caso LAL, que é lado, ângulo, lado. O segundo caso, ângulo, lado, ângulo. E o por último, lado, lado, lado. Como é que são esses três casos? Nesse exemplo aqui, a gente tem um caso lado, ângulo, lado. Como é que funciona? Nesse caso, nós temos aqui lado, ângulo, lado. Mesma coisa a gente vai ter nesse triângulo aqui. Lado, ângulo, lado. Então, a partir dessa informação, nós vamos descobrir uma proporção aqui para justamente encontrar qual é esse valor desconhecido, que é o valor de x, tá? Então, como é que a gente monta isso? Você pode montar essa questão de duas maneiras diferentes. A primeira, você vai analisar em relação ao triângulo maior, tá certo? Então, esse triângulo maior você vai colocar da seguinte forma: x está para 15, assim como 8 está para 5, tá? Essa é uma das formas que você pode montar essa proporção. Nós temos essas duas grandezas aqui, esses dois comprimentos, e são proporcionais esses dois comprimentos do triângulo menor, tá bom? Então, qual seria uma outra forma de você montar? X está para 8, né? Analisando a proporção dos triângulos, você pode montar assim como o 15 está para 5. Se você analisar na questão, quando você for resolver aqui, meio pelos extremos, você vai perceber que o x vai multiplicar o 5 e o 15 vai multiplicar o 8. Mesma coisa vai acontecer aqui. O x vai multiplicar o 5 e o 15 vai multiplicar o 8. Ou seja, não muda nada no resultado. As duas maneiras de você montar a questão está correto, tá bom? Então vamos lá. Resolvendo uma das duas formas, eu posso fazer aqui inicialmente uma simplificação por 5, tá? 15 por 5, a gente vai ter o 3 aqui. E 5 por 5 a gente vai ter 1. Então vai ficar 3 vezes 8 e x vezes 1. Então x, nesse caso aqui, vai ser igual a 24. E aí temos a resposta final. Beleza? Tranquilo? Então aqui no próximo tópico é teorema de Tales. Então olha só. De onde é que vem esse teorema de Tales? A partir desses três feixes que está em azul, que são retas paralelas, tá? Então tem que ter esse caso, elas têm que ser paralelas entre si. E mais outras duas retas que elas são transversais, tá? Ou seja, elas são duas retas concorrentes, essas duas em preto que eu coloquei aqui. Então, nós teremos uma proporção também em relação aqui a esses segmentos de reta, né? Que são transversais, uma com essa reta preta e essa outra aqui também, tá bom? Então, por exemplo, como é que a gente pode montar essa proporção? Esse segmento AB está para BC, assim como o segmento AB' está para o segmento BC', tá certo? Então a gente vai montar dessa maneira aqui, beleza? Como é que seria um exemplo prático? Como é que a gente pode aplicar dessa maneira esse teorema de Tales? Então, vamos imaginar esse terreno aqui triangular, e nesse terreno nós precisamos encontrar quanto vale esse lado do terreno. Então, esse terreno é um pouco irregular, né? Como a gente pode perceber, ele vai ter um formato triangular aqui, onde esse lado aqui vai ser diferente desse x.
e esse lado aqui vai ser diferente desse y, e assim por diante. Então, como é que a gente pode, então, descobrir esses três valores? Primeira coisa, a questão nos informou quanto vale todo esse lado aqui, x mais y mais z, que é igual a 180. Desse outro lado aqui, nós temos as medidas de cada lado. Então, somando todo mundo aqui, nós podemos chegar à conclusão que o total aqui é 240, certo? Que é a soma desses três lados. O que é que a gente vai fazer? Imagina o seguinte, que nós temos um triângulo maior, que seria tudo isso aqui, né, formando essas três áreas, e aí nós vamos montar uma proporção em relação aos triângulos menores. Temos esse triângulozinho menor aqui, que é o primeiro, que vai ser em função do x, esse triângulo maior aqui, que é função do xy, e o triângulo maior, que seria o valor total, tá certo? E assim a gente consegue encontrar todos esses valores, beleza? Então vamos lá. Nesse caso, como é que eu vou montar? X está para 40, assim como... Aí você vai analisar aqui, ó, o total, não é isso? Então 180 está para, no caso, o total do outro lado, que é 240. Aí a gente pode fazer uma simplificaçãozinha aqui, já cortar esses dois zeros, e aí fazer a multiplicação. 40 vezes 18 e x vezes 24. Então fica assim, 24x é igual a 40 vezes 18. Podemos também simplificar aqui, né? Podemos fazer uma simplificação por 8, por exemplo. Fazendo por 8 aqui fica 3 e aqui fica 5. Até para ficar mais fácil o nosso cálculo. Como aqui ficou 3 e aqui ficou 18, então eu posso simplificar esse 3, que dá 1, e esse 18 por 3, que dá 6. Então, para facilitar nosso cálculo, 5 vezes 6, 30. Então, o valor de x é igual a 30. Outra forma que a gente pode notar aqui, ó, se a gente observar isso, qual é a proporção de aumento que está acontecendo aqui? Desse primeiro para o segundo, ele dobrou. Do primeiro para o terceiro, ele triplicou. Ou seja, eu já encontrei o x, que é igual a 30. Ou seja, o y vai ser o dobro do x. E o z vai ser o triplo do x. Porque é uma proporção, tá? Então, nesse caso, o y vai ser 60 e o z vai ser 120. Aliás, desculpa, vai ser igual a 90, porque no caso é o triplo do x. Beleza? Ou seja, somando aí x, que é 30, y, que é 60, e o z, que é igual a 90, somando os três, a gente vai obter justamente aí o 180. Beleza? É um vídeo curto, rápido, espero que tenha entendido. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Valeu!